A ascensão do anticristo, a profecia de Daniel decifrada. Será que as 10 nações dos últimos tempos já estão surgindo? Imagine essas nações formando alianças, poderes emergindo ao redor do mundo e antigas profecias se concretizando bem diante dos nossos olhos. Poderíamos estar testemunhando o início das 10 nações profetizadas no livro de Daniel? Estaremos mais próximos do fim dos tempos do que imaginamos? Continue lendo, pois o que estamos prestes a revelar pode te deixar impressionado e te fazer enxergar as notícias de uma forma totalmente diferente. Quando entramos na segunda parte do livro de Daniel, o tom muda drasticamente. Passamos de eventos que já ocorreram para revelações sobre o futuro. E apenas a palavra de Deus pode fazer isso com precisão. Outras pessoas podem tentar adivinhar o futuro ou buscar respostas nas estrelas, mas somente Deus tem o poder de nos mostrar exatamente o que está por vir. Em uma noite, Daniel teve um sonho. Nesse sonho, Deus lhe deu uma visão clara e reconfortante sobre o futuro. O que ele viu foi tão significativo que, ao acordar, Daniel teve uma nova visão, agora em plena consciência. Na Bíblia, uma visão refere-se a algo que você vê enquanto está acordado, enquanto um sonho é algo que ocorre durante o sono. Ambos podem ser meios pelos quais o Espírito Santo se comunica com as pessoas. Conforme as Escrituras dizem, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Nessas revelações, imagens vivas surgem em nossa mente e Deus as usa para nos ensinar algo. No sonho de Daniel, Deus revelou o futuro ao afastar a cortina que o esconde de nós. Talvez essa mensagem tenha vindo em forma de sonho, porque, se Daniel estivesse acordado, poderia ter tentado questionar ou racionalizar o que via. Porém, nos sonhos, geralmente aceitamos o impossível como normal, não é? Podemos até conversar com figuras oníricas e fazer perguntas exatamente como Daniel fez. No sonho, ele perguntou a um anjo o significado de tudo o que via, e o anjo lhe explicou. Ao despertar, Daniel viu a visão com a mesma nitidez de antes. Ele rapidamente pegou algo para escrever e registrou tudo em seu diário ao lado da cama. Graças a isso, temos hoje essa parte da palavra de Deus escrita para aprendermos. Agora, vamos examinar o sonho e entender seu significado. Esse capítulo está dividido em 7 partes, que podem ser agrupadas em 4 e 3, facilitando a compreensão. Ao analisarmos, percebemos que o sonho de Daniel tem 2 partes distintas. Primeiro, ele vê 4 criaturas assustadoras. Depois, ele vê figuras humanas. A segunda parte do sonho apresenta 3 personagens principais. Um homem muito velho chamado Ancião de Dias, um homem mais jovem chamado Filho do Homem e um grupo de pessoas denominado Santos do Altíssimo. A diferença entre as 2 partes é evidente. Na primeira, Daniel vê criaturas emergindo do mar, simbolizando algo que surge da terra, enquanto na segunda, as figuras humanas estão cercadas por nuvens, sugerindo algo que vem do céu. Enquanto a primeira parte do sonho é dominada por monstros aterrorizantes e caóticos, a segunda parte traz uma sensação de majestade e esperança. Os 4 animais, representando reinos ou impérios, parecem ferozes e causam destruição, até que o último, o mais terrível de todos, aparece. Essa sequência dá à primeira parte do sonho um tom de medo e apreensão. Por outro lado, a segunda parte é mais reconfortante, mesmo que o conteúdo geral do sonho ainda seja perturbador. No final, Daniel sente-se abalado, mas consolado pelo fato de que tudo terminará de forma santa e justa. O sonho, ao todo, revela 7 elementos principais, 4 animais seguidos de 3 figuras humanas. Mas o que tudo isso significa? Daniel não compreendeu o sonho imediatamente e precisou perguntar a alguém qual era o seu verdadeiro significado.
Vamos começar entendendo o que representam os 4 animais assustadores. Temos uma vantagem sobre Daniel. Possuímos a Bíblia completa, que inclui o livro do Apocalipse. Este livro, cujo nome significa revelação ou desvendamento, traz, nos capítulos 13 e 14, informações cruciais que ajudam a decifrar o sonho de Daniel. Assim, podemos ver como essas profecias se complementam, mostrando que os reinos e eventos descritos estão conectados ao que será revelado nos últimos dias. A respeito do 4º animal, a Bíblia nos fornece pistas importantes para compreendermos melhor o que está sendo revelado. Quanto mais leio as Escrituras, mais percebo que ela se explica por si mesma. Não é sempre necessário recorrer a outros livros ou fontes para entender suas mensagens, pois o Antigo Testamento ajuda a compreender o Novo, e o Novo Testamento esclarece muitas passagens do Antigo. O livro de Apocalipse, por exemplo, é uma explicação mais detalhada e profunda do livro de Daniel, e os dois estão intimamente relacionados. Vamos analisar os animais presentes no sonho de Daniel. O anjo que acompanha a visão explica que esses animais representam reinos e governantes. Não é incomum que impérios sejam simbolizados por figuras de animais, muitas vezes com aparências estranhas. Pense, por exemplo, no unicórnio, uma criatura mítica que nunca existiu, mas que é frequentemente associada ao Império Britânico. Outro exemplo está nos portões de Ishtar, na antiga Babilônia, onde há representações de criaturas fantásticas. Um animal com cabeça de serpente, corpo de leão e garras de águia. Os 4 animais que Daniel vê no sonho, compostos por partes de diferentes criaturas, simbolizam reinos e governantes que surgem na terra. O mar turbulento presente na visão representa o mundo em constante agitação, um oceano tempestuoso com ventos soprando de todas as direções, norte, sul, leste e oeste. A Bíblia se refere a esses ventos como os 4 ventos, que agitam o mar como um enorme furacão, simbolizando a desordem e o caos que caracterizam a história da humanidade. Assim como o clima muda rapidamente, o cenário político e geográfico do mundo também está em constante transformação. Mapas que compramos hoje podem se tornar obsoletos em poucos anos devido à redefinição de fronteiras. Da mesma forma, a história humana é marcada por mudanças e conflitos contínuos. A partir desse cenário de desordem e caos, surgem os 4 animais mencionados no sonho. Mas o que representam os ventos? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas posso compartilhar uma interpretação. No contexto bíblico, a palavra vento também pode ser entendida como espírito ou fôlego. Sendo assim, esses 4 ventos poderiam simbolizar espíritos malignos que influenciam a história da humanidade, incitando conflitos e desordem. Sob essa perspectiva, os 4 animais emergem de um ambiente conturbado, agitado por forças espirituais malignas. Agora surge a questão: quais impérios esses animais representam? Quero ser transparente com você. Existe uma interpretação tradicional amplamente aceita há muito tempo, que é considerada por muitos como a explicação correta. Contudo, eu acredito que essa visão tem suas falhas, e vou explicar por quê. Antes disso, vou apresentar essa interpretação clássica, pois talvez você já tenha ouvido falar dela. A visão tradicional afirma que os capítulos 2 e 7 do livro de Daniel descrevem os mesmos 4 impérios. No capítulo 2, a famosa estátua do sonho de Nabucodonosor, composta por cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro, simboliza 4 grandes impérios: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Essa interpretação se aplica claramente ao capítulo 2. Por isso, muitos supõem que os 4 animais do capítulo 7 também se referem a esses mesmos impérios, com base em associações simbólicas. Babilônia seria o leão, já que a Babilônia frequentemente usava leões como símbolo. Pérsia seria representada pelo urso.
Grécia pelo leopardo e Roma pelo quarto animal assustador. Embora essa explicação pareça plausível à primeira vista, eu acredito que ela não se sustenta por algumas razões. Vou apresentar 4 motivos pelos quais essa interpretação não é adequada e, em seguida, oferecer uma explicação alternativa. Primeiro, a sequência histórica desses 4 impérios não corresponde aos detalhes dos animais descritos no sonho. Existem discrepâncias importantes. Por exemplo, o Império Romano nunca teve 10 governantes simultâneos, como sugerem os 10 chifres do quarto animal. Além disso, o Império Grego não começou com 4 líderes. Ele foi inicialmente liderado por Alexandre, o Grande, uma única figura central. Entretanto, o animal que representa esse império possui 4 cabeças desde o início, o que não corresponde à realidade histórica. O segundo ponto é que no capítulo 8, Pérsia e Grécia são mencionados explicitamente, mas com outros símbolos. A Pérsia é descrita como um carneiro e a Grécia como um bode. Se Deus já usou esses símbolos para representar esses impérios em outro capítulo, seria confuso que, no capítulo 7, eles fossem representados por animais completamente diferentes. O terceiro motivo é ainda mais contundente. Daniel é informado durante o sonho de que os 4 animais surgiriam no futuro. Porém, quando Daniel teve essa visão, o Império Babilônico já estava em declínio, prestes a ser substituído pela Pérsia. Logo, não faria sentido que o primeiro animal representasse a Babilônia, pois essa já era uma realidade presente para Daniel. Por fim, o quarto argumento vem do versículo 12, onde é dito que, mesmo após perderem seu poder de dominar o mundo, os 3 primeiros animais continuarão a existir por algum tempo, após a destruição completa do quarto animal. Isso indica que esses reinos coexistirão, de alguma forma, após a queda do último império, algo que não aconteceu com Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, que desapareceram ao serem substituídos por novos impérios. Portanto, esses fatores apontam para uma interpretação diferente da visão de Daniel, uma que leva em conta o contexto profético e o desenrolar dos eventos futuros. Ao examinarmos o livro de Apocalipse, especialmente os capítulos 13 e 17, encontramos detalhes adicionais que ajudam a esclarecer quem são esses 4 animais e o que eles representam nos planos futuros de Deus. Os reinos representados pela pantera continuarão a existir mesmo quando o quarto reino já tiver sido destruído. Se essa informação estiver correta, não há como associar os 4 animais com os impérios da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Diante disso, precisamos investigar mais a fundo e identificar quem realmente são esses 4 animais descritos no sonho de Daniel. Vou começar pelo quarto animal, pois ele é o mais fácil de reconhecer, já que as pistas a seu respeito são mais claras e numerosas. Além disso, ele é o mais relevante entre os 4, sendo o ponto central de toda a visão. A Bíblia dedica 21 versículos para falar desse quarto animal, enquanto apenas 3 versículos são destinados aos outros 3. Isso nos mostra que o foco principal do sonho está exatamente nesse quarto reino. Aqui, o livro de Apocalipse nos oferece uma grande ajuda, pois ele descreve o último grande império mundial da história humana como uma besta composta por 10 reis. Segundo Apocalipse, esse último reino terá exatamente 10 governantes, assim como no sonho de Daniel. Essa semelhança não é mera coincidência. Algo ainda mais intrigante. Apocalipse revela que essa última besta reunirá características dos 3 primeiros animais. Ela terá a boca de um leão, o corpo de um leopardo e os pés de um urso. Isso nos indica que esse último reino mundial herdará traços e aspectos dos 3 impérios anteriores, simbolizados pelos primeiros animais do sonho de Daniel. Além disso, o livro de Apocalipse destaca que, entre os 10 chifres da besta, um deles se tornará o mais poderoso e influente. Esse chifre
crescerá e se tornará o último grande ditador mundial. O texto bíblico chega a dar um nome para esse ditador: Anticristo. Vale destacar que a palavra anticristo não significa apenas contra Cristo, mas também em lugar de Cristo. Isso nos mostra que o anticristo não apenas se oporá a Jesus, mas tentará ocupar o seu lugar, posicionando-se como o líder supremo da humanidade. De acordo com as Escrituras, haverá um momento em que esse ditador controlará todo o mundo, marcando o estágio final da história humana. Esse líder maligno ascenderá ao poder, utilizando métodos cruéis e violentos, eliminando qualquer um que se oponha ao seu domínio. Por isso, o quarto animal tem dentes de ferro e garras de bronze, simbolizando a sua brutalidade e força implacável. Se essa interpretação estiver correta, então podemos identificar esse quarto animal como o último grande império mundial que surgirá. Quando ele aparecer, saberemos que estamos nos últimos dias da história. Daniel nos informa que esse reino será governado por 10 líderes, mas 3 deles perderão seu poder e serão removidos. Em seguida, surgirá um pequeno líder, chamado de Pequeno Chifre, que derrotará esses 3 líderes e assumirá o controle total, dominando também os outros 7. Esse Pequeno Chifre se tornará o ditador mundial. E quando isso acontecer, saberemos que estaremos vivendo a etapa final da humanidade. Esse líder será descrito como um homem perverso e manipulador, capaz de atrair a atenção das massas com suas palavras e aparência. Ele usará todos os meios de comunicação disponíveis, como rádio e televisão, para expandir sua influência e conquistar o poder absoluto. A Bíblia nos diz que ele tentará instaurar mudanças radicais, semelhantes às tentativas da Revolução Francesa, alterando leis, calendários e até mesmo a contagem dos dias da semana. Uma de suas ações será abolir a semana de 7 dias, eliminando o domingo por completo. Durante a Revolução Francesa, houve uma tentativa de adotar uma semana de 10 dias para apagar a influência do cristianismo, e esse ditador fará algo parecido, tentando substituir todas as leis divinas por suas próprias regras. Como anticristo, ele buscará não apenas governar, mas também impor uma nova ordem mundial baseada em suas próprias leis, desafiando diretamente os ensinamentos de Cristo. A Bíblia nos alerta que ele perseguirá o povo de Deus, e os cristãos enfrentarão um período de grande sofrimento. No entanto, Deus promete que essa fase de tribulação será curta, durando 3 anos e meio. O Senhor afirma que limitou esse tempo para proteger os seus fiéis. Eu encurtei esses dias. Eles durarão 3 anos e meio e depois tudo se encerrará. Esse período de 3 anos e meio é mencionado repetidamente no livro de Apocalipse, às vezes como 42 meses e outras vezes como 1260 dias. É um tempo determinado em que o povo de Deus enfrentará grandes provações. Durante esse período, Apocalipse também revela que será necessário possuir um número especial na testa ou na mão para poder comprar e vender. Esse número estará relacionado a uma conta, e sem ele, ninguém poderá adquirir alimentos ou qualquer outro bem. Os servos de Deus, porém, se recusarão a aceitar essa marca, o que tornará a vida extremamente difícil para muitas famílias. Podemos imaginar como será desafiador viver nesses dias. O sonho de Daniel nos prepara para entender que este será o último grande império, liderado por um governante que se erguerá contra Deus e seu povo. Contudo, a Bíblia nos dá esperança. Essa tribulação terá um fim, e o reino do anticristo será destruído, dando lugar ao reino eterno de Deus. O livro de Apocalipse fornece ainda mais detalhes sobre o que Daniel viu em sua visão, revelando um período que chamamos de Grande Tribulação, um tempo de extremo sofrimento e caos global. Esse será o último império da história do mundo, o auge do poder de Satanás sobre a humanidade.
Nesse período, ele estabelecerá um ditador humano que governará todas as nações. Sinceramente, espero que nem nós, nem nossos filhos estejamos vivos para presenciar isso. Mas os sinais ao nosso redor indicam que isso pode acontecer em breve. Por isso, precisamos orar e pedir a Deus que nos prepare. Embora ainda não possamos identificar com exatidão quem será esse anticristo ou de onde ele virá, sabemos que ele ainda não se revelou ao mundo. Muitas pessoas gostam de especular, apontando certos líderes mundiais e dizendo: este é o anticristo. No entanto, o apóstolo João já alertava que existem muitos anticristos no mundo, pessoas que se posicionam contra Cristo ou tentam tomar seu lugar. No entanto, o anticristo definitivo, aquele que governará o mundo inteiro, ainda não apareceu. Quando ele surgir, não será necessário que ninguém nos diga quem ele é. Diante de tudo o que sabemos pelas Escrituras, reconheceremos imediatamente que estamos vivendo os últimos momentos da história. Agora, e quanto aos outros 3 animais da visão de Daniel? Eles representam 3 potências mundiais que surgirão antes do último império. Embora percam parte de sua força, continuarão existindo como nações, mesmo após a ascensão do 4º império, e ainda sobreviverão por algum tempo após sua queda. Temos alguma pista de quem eles poderiam ser? Existe um princípio bíblico que nos ajuda a identificar essas nações. Os reinos mencionados na Bíblia sempre têm alguma conexão com a Terra Santa, ou seja, Jerusalém e Israel. Por essa razão, nações como a China não são mencionadas, pois não tiveram um papel relevante na história bíblica relacionada ao povo de Deus. O mesmo ocorre com os Estados Unidos, que não aparecem diretamente nas profecias bíblicas. Assim, precisamos focar em nações que, ao longo da história, tiveram envolvimento direto com Jerusalém e a Terra Santa. Reinos como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma se encaixam nesse padrão, e é por isso que são mencionados no capítulo 2 de Daniel. No entanto, a questão que permanece é: existem nações modernas que correspondem aos símbolos desses animais? O que vou compartilhar agora é a minha opinião pessoal, talvez uma especulação, mas acredito que vale a pena considerar. Qual império poderia ser simbolizado por um leão que teve envolvimento com Jerusalém? Penso que seja o Império Britânico. De 1917 a 1948, durante o período do mandato britânico, a Grã-Bretanha foi responsável pela administração da Terra Santa. General Allenby entrou em Jerusalém em 1917 e até 1948 os britânicos desempenharam um papel significativo na história de Israel, quer quisessem ou não. Embora tenham feito promessas conflitantes tanto aos árabes quanto aos judeus, causando desconfiança por parte de ambos os lados, o fato é que a Grã-Bretanha esteve envolvida diretamente no plano de Deus para aquela região. Mas onde entram as asas de águia mencionadas na visão? Na natureza, o leão é considerado o rei dos animais e a águia, o rei das aves. Nesse contexto, as asas de águia poderiam simbolizar os Estados Unidos, uma nação que frequentemente tem se posicionado como uma força protetora e influente ao lado do mundo ocidental, especialmente da Grã-Bretanha. A relação entre os 2 países sempre foi estreita, formando uma espécie de aliança anglo-americana. Contudo, há uma parte interessante nessa visão. As asas se separam do leão e passam a agir de forma independente. Isso poderia indicar o momento em que os Estados Unidos deixaram de ser uma colônia britânica e se tornaram uma potência independente. O leão, por sua vez, foi reduzido a uma única nação, sem o grande império que outrora possuía. A Grã-Bretanha, que antes governava vastas porções do mundo, tornou-se apenas mais um país no cenário global, sem a antiga influência que exercia. Por isso, muitos se referem hoje ao Reino Unido como o leão sem dentes, já que não é mais uma potência temida.
Será que essa é a mensagem que a visão está nos transmitindo? Se essa interpretação faz sentido para você, podemos seguir para o segundo animal, o urso, e nos perguntar: qual império moderno poderia ser representado por ele? Qual nação tem aumentado sua influência no Oriente Médio e está começando a afetar diretamente o povo de Deus naquela região? Para mim, a resposta é clara: a Rússia. O urso é conhecido por ser um animal desajeitado, mas extremamente forte e feroz. Ele não é particularmente ágil ou inteligente, mas compensa essas limitações com sua força bruta e persistência. O texto hebraico descreve o urso da visão como estando levantado de um lado, com uma pata estendida em uma direção e outra retraída, como se hesitasse em agir plenamente. Essa descrição se encaixa perfeitamente com a postura da Rússia ao longo da história moderna. Um país que, embora poderoso, tem agido de forma cuidadosa e calculada, estendendo sua influência em algumas regiões, enquanto evita se comprometer completamente em outras. A Rússia tem uma longa história de intervenção no Oriente Médio e, nos últimos anos, tem desempenhado um papel cada vez mais ativo naquela região. Assim como o urso da visão, a Rússia age com força bruta e determinação, tentando ampliar seu poder e controlar áreas estratégicas. Será que esse urso da visão representa realmente a Rússia moderna? Muitos estudiosos acreditam que sim, e essa interpretação parece fazer sentido quando analisamos os eventos geopolíticos atuais. Portanto, ao considerar o leão como o Império Britânico e o urso como a Rússia, começamos a identificar pistas sobre os reinos modernos que precederão o último grande império da história humana. Essa visão de Daniel, combinada com as revelações do Apocalipse, nos dá uma compreensão mais profunda do que está por vir e nos alerta para estarmos preparados espiritualmente para o desfecho da história. Enquanto a Rússia mantém sua influência na Europa, mas evita tomar qualquer atitude contra a China, podemos nos perguntar: será que essa interpretação está correta? Como podemos confirmar se o que foi dito sobre o leão e o urso realmente faz sentido? Se essa interpretação estiver certa, o próximo grande evento seria a ascensão de um novo império, simbolizado pela pantera com 4 governantes. No momento, não há nenhum império que se encaixe nessa descrição. Não vemos uma potência mundial liderada por 4 líderes. No entanto, se nos próximos anos surgir uma força global desse tipo, que consiga dominar e manter o mundo refém, teremos evidências muito fortes de que essa análise das profecias está correta. Por isso, sugiro que fiquemos atentos ao mundo árabe. O texto hebraico sugere que essa terceira besta terá o poder de subjugar o restante do mundo, colocando-o em uma posição de dependência. Existe ainda um detalhe intrigante sobre essa terceira besta, algo que ainda não conseguimos observar claramente em nenhum lugar do mundo. Você se lembra dos 4 ventos mencionados no início da visão de Daniel? O texto diz que os ventos do norte, sul, leste e oeste agitaram o mar, provocando o surgimento das criaturas. Se o leão representa o Império Britânico, que veio do oeste, e o urso representa a Rússia, que veio do norte, é provável que as próximas potências surjam do sul ou do leste da Terra Santa, ou seja, próximas a Jerusalém e Israel. Portanto, estou atento ao que pode emergir dessas regiões, esperando pelo surgimento de uma potência que venha do sul ou do leste, capaz de dominar e desafiar o restante do mundo. Esta é apenas a minha opinião, mas considero que faz mais sentido do que tentar forçar a interpretação de que os reinos mencionados na visão de Daniel seriam Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Essas nações já existiram, e tentar encaixá-las nas profecias futuras parece inadequado. O que posso afirmar com certeza é que esses 4 reinos profetizados serão os últimos grandes poderes mundiais com impacto direto sobre o Oriente Médio. Quando esses eventos começarem a se desenrolar,
saberemos exatamente em que ponto da história estamos. A palavra de Deus contém tudo o que precisamos para compreender os tempos em que vivemos. Assim, permanecerei vigilante e aguardarei. Se tudo acontecer exatamente como a Bíblia descreve, saberemos que estamos nos aproximando do clímax da história, o momento que Deus tem preparado desde o início. Podemos até já estar vivendo esse período com a ampulheta do tempo se esgotando. Agora, vamos mudar o foco para algo mais positivo e inspirador, aquilo que Daniel viu na segunda parte de seu sonho. O cenário se desloca da terra para o céu, assim como ocorre no livro de Apocalipse. Em um momento, a visão está concentrada nos problemas terrenos. No instante seguinte, somos transportados para a perspectiva celestial. Isso nos lembra que céu e terra estão conectados. Deus observa tudo o que acontece na terra, exerce seu controle soberano e, no tempo certo, trará cada coisa ao seu devido fim. Existem 3 aspectos importantes a serem destacados nesse ponto da visão. O primeiro é a figura do Ancião de Dias, um título extraordinário para Deus. Essa é a única vez na Bíblia em que ele é descrito de maneira semelhante a um ser humano, apresentado como um velho sentado em um trono com rodas. No entanto, essa descrição de velhice não transmite fraqueza, mas sim eternidade e sabedoria. Deus está lá desde sempre, observando a ascensão e queda de reinos e impérios humanos. Enquanto os poderes terrestres vêm e vão, Deus permanece imutável, governando com justiça e sabedoria absoluta. O título Ancião de Dias é profundamente significativo. Ele enfatiza que Deus sempre foi e sempre será o soberano do universo, independentemente dos jogos de poder que os homens jogam na terra. Enquanto reis e governantes tentam impor suas vontades, Deus está acima de tudo, observando e permitindo que os eventos ocorram conforme seu plano perfeito. O segundo ponto a ser notado é a abertura dos livros diante do trono de Deus. Imagine uma grande pilha de livros sendo aberta e examinada pelo próprio Deus. Esses livros contêm registros detalhados de tudo o que as pessoas fizeram durante suas vidas. Mesmo que você não mantenha um diário pessoal, saiba que Deus tem um diário celestial sobre cada um de nós. Em cada página desse registro estão descritos nossos atos, pensamentos e intenções, tudo diante dos olhos de Deus. Você já se perguntou como seria ter um registro completo de todos os seus erros e pecados? Se você tem o hábito de registrar suas falhas em um diário pessoal, saiba que está apenas copiando aquilo que já foi escrito nos registros celestiais. O terceiro elemento importante nessa visão é a ação dos anjos. Milhares de anjos estão prontos ao redor do trono de Deus, esperando por suas ordens. Eles estão preparados para descer à terra e cumprir as missões que lhes forem dadas. O trono de Deus é descrito como uma fonte de rios de fogo, simbolizando o julgamento divino. Esse fogo tem um duplo propósito: destruir o que é inútil e impuro, como o lixo, e purificar o que tem valor, como o ouro. O fogo que flui do trono de Deus representa sua justiça perfeita, que um dia será plenamente revelada ao mundo. Portanto, o que está acontecendo aqui é nada menos do que o preparo para o julgamento final. Deus está prestes a intervir de maneira definitiva na história humana. Enquanto os reinos terrestres lutam pelo poder, o verdadeiro rei do universo se prepara para estabelecer seu reino eterno. Esse é o desfecho que a visão de Daniel aponta, a vitória final de Deus sobre o mal e o início de um reino de paz e justiça sem fim. Deus está observando atentamente a história humana e, com base no que está registrado nos livros celestiais, ele decide o que acontecerá a seguir. Quando chegar o momento, ao olhar para o quarto animal da visão de Daniel e ler seus registros, Deus dará a ordem, e os anjos a executarão sem hesitação. Após essa cena, Daniel vê uma figura jovem, descrita como um filho do homem.
É importante prestar atenção a essa expressão, Filho do Homem. Embora algumas traduções não a incluam, ela está presente no texto original hebraico. Essa figura é trazida nas nuvens até o trono, onde o ancião de dias lhe entrega uma coroa, e em seguida ele volta à terra, novamente nas nuvens. Essa cena impressionante nos leva a uma pergunta fundamental. Quem é esse Filho do Homem? A resposta é clara. É Jesus Cristo. Esse era inclusive o título que Jesus mais usava para se referir a si mesmo. Já se perguntou por que Jesus preferia ser chamado de Filho do Homem em vez de Filho de Deus? Ele dizia coisas como: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas por que ele escolheu esse título? A resposta está justamente no livro de Daniel. Quer uma prova disso? No Evangelho de Lucas, Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem nada menos que 27 vezes. Quando Jesus estava sendo julgado por Anás e Caifás, eles lhe perguntaram diretamente: "Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo?" E Jesus respondeu: "Eu sou", utilizando a mesma expressão que Deus usou ao se apresentar a Moisés. Em seguida, ele completou: "Vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu", citando a própria visão de Daniel. Não há dúvidas de que o Filho do Homem, mencionado na visão de Daniel, é Jesus. Nesse ponto, temos uma visão gloriosa. Jesus, o Filho do Homem, e Deus, o Ancião de Dias. Deus Pai entrega a Jesus o domínio sobre todos os reinos do mundo. Em seguida, Jesus desce envolto em nuvens de glória. Já viu nuvens tão magníficas que pareciam celestiais? Talvez você já tenha voado acima das nuvens e se encantado com sua beleza ao serem iluminadas pelo sol. Na Bíblia, as nuvens são frequentemente associadas à glória de Deus, e aqui elas simbolizam a majestade divina que acompanha Jesus em sua volta à terra. Outra característica marcante dessa cena é a cor branca, que representa a pureza e a santidade divinas. O Ancião de Dias é descrito com roupas brancas e cabelos brancos como a neve, reforçando a imagem de Deus como eterno, puro e majestoso. Quando Jesus retorna, envolto por essas nuvens brilhantes, ele não vem para reinar sozinho. E aqui está a parte extraordinária. Ele compartilhará seu reino com os santos, o povo de Deus. Daniel vê 3 grupos distintos na visão. Um homem velho, que representa Deus, um homem jovem, que é Jesus, e uma grande multidão, que simboliza os santos do Altíssimo. A verdade revelada aqui é grandiosa. Aqueles que creem em Jesus, os santos, irão governar o mundo ao lado dele. Imagine isso. Um dia você pode fazer parte do governo do reino de Deus, reinando ao lado de Cristo. Você já ouviu corais cantando: "Ele reinará para todo o sempre"? Pois bem, a Bíblia nos ensina algo ainda mais surpreendente. Nós também reinaremos com ele para sempre. Esse não é apenas um pensamento simbólico ou poético. É uma promessa concreta feita por Deus. Líderes como Hitler proclamaram que seus impérios durariam 1000 anos, mas eles ruíram em menos de 20. Em contraste, o reino dos santos, mencionado em Daniel, durará para sempre. 1000 anos não são nada comparados à eternidade que Deus nos promete. Deus, o Ancião de Dias, diz ao Filho do Homem: "O reino é seu." E então, o Filho do Homem, Jesus, diz aos santos: "O reino é de vocês." Em Cristo, todas as coisas nos pertencem, pois ele decidiu compartilhar seu domínio eterno com aqueles que o seguem. Não há dúvidas sobre essa parte da profecia de Daniel. É uma promessa que podemos guardar em nossos corações. No final, não apenas interpretamos o sonho de Daniel, mas recebemos uma mensagem de esperança e vitória. Talvez você esteja se perguntando: como essa profecia pode me ajudar no meu dia a dia? Pode parecer algo distante, como se estivesse nas nuvens. E você pode estar pensando: eu preciso de conforto e ajuda real para a minha vida cotidiana. Deixe-me dizer algo importante. Estou te oferecendo a melhor ajuda que existe.
Essa visão não é apenas sobre eventos futuros. Ela nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, Deus está no controle de tudo. O ancião de dias está sentado no trono e nada acontece sem a sua permissão. Ele já decidiu o final da história. E esse final inclui a vitória de Cristo e o reinado dos seus santos. Portanto, ao enfrentarmos os desafios diários, podemos nos apoiar nessa certeza. Deus está governando, Jesus retornará, e nós, que cremos nele, temos um lugar reservado nesse reino eterno. Essa verdade nos dá força para viver com fé e esperança, sabendo que no final estaremos ao lado de Cristo, reinando com ele para todo sempre. Que essa promessa inspire seu coração e te fortaleça para enfrentar qualquer circunstância da vida. A melhor ajuda que você pode receber está diretamente ligada a dois princípios fundamentais que quero compartilhar com você. Ambos começando com a letra H: esperança e santidade. Primeiro, quero falar sobre a virtude cristã da esperança. Muitas vezes nos esquecemos da importância de cultivar a esperança em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que 3 virtudes permanecerão para sempre: fé, esperança e amor. Falamos muito sobre fé, dedicamos ainda mais atenção ao amor, mas quase nunca nos aprofundamos na esperança. E, no entanto, ela é uma das virtudes mais essenciais para a vida cristã. Minha intenção aqui é fortalecer a sua esperança, porque sem ela é fácil se perder diante das incertezas deste mundo. Já ouvi muitas pessoas dizerem: eu não sei para onde as coisas estão indo. Curiosamente, nunca ouvi um cristão verdadeiro dizer isso. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que está por vir. Enquanto muitos dizem desesperados: eu não faço ideia do que vai acontecer, nós, como cristãos, podemos dizer com confiança: eu sei o que está por vir. E essa certeza nos dá a oportunidade de confortar e ajudar outras pessoas. Quando alguém próximo a você expressar medo ou incerteza sobre o futuro, você pode responder com amor: eu sei o que vai acontecer. Quer que eu te conte? Compartilhe com essa pessoa a esperança que temos. Um dia, todos os reinos e ditaduras da terra desaparecerão, e em seu lugar, o reino de Deus será estabelecido. Jesus retornará, e se cremos nele, reinaremos ao seu lado. Isso é esperança. No contexto bíblico, a esperança não é algo incerto, como quando alguém diz: eu espero que isso aconteça. Pelo contrário, a esperança bíblica é a certeza de que algo acontecerá, porque Deus prometeu. Portanto, ao estudarmos esses últimos capítulos do livro de Daniel, permita que essa esperança cresça em seu coração. Em um mundo que não sabe para onde está indo, nós podemos declarar com ousadia: nós sabemos para onde tudo está caminhando. Essa é a primeira razão pela qual este estudo é tão importante. Ele reforça a esperança cristã em meio ao caos do mundo. A segunda razão é a santidade. Essa esperança de que um dia reinaremos com Cristo deve nos levar a uma vida santa. Pense nisso. Se você soubesse que no futuro será um príncipe ou uma princesa com a responsabilidade de governar, não começaria a se preparar agora. O papel que Cristo nos dará em seu reino dependerá de nossa fidelidade nas pequenas coisas enquanto estamos aqui. A Bíblia diz que, se formos fiéis no pouco, Ele nos confiará muito mais. Assim, a posição que ocuparemos no reino de Deus será diretamente proporcional à maneira como vivemos nossa vida hoje e à forma como respondemos à graça divina. O apóstolo João escreveu: todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo. Isso significa que devemos viver como membros da realeza de Deus desde já, conduzindo-nos com dignidade e honra, como filhos e filhas do Rei. Isso é algo prático, não apenas teórico. Jesus está nos preparando para sermos um reino de sacerdotes.
E por isso devemos viver de maneira digna, conscientes das responsabilidades que Ele nos confiará no futuro. Pensar no futuro e na glória da volta de Jesus não deve ser visto como uma especulação distante, mas como uma motivação concreta para vivermos de maneira íntegra e santa. Isso tem tudo a ver com a forma como você encara suas tarefas diárias, seu trabalho e suas responsabilidades. Como você se comportará amanhã pela manhã? A resposta a essa pergunta revela o quanto você está se preparando para o que virá. Não é incrível pensar que a palavra de Deus não apenas nos revela o grande panorama da história, mas também nos faz uma pergunta pessoal. Você está se preparando? Se não estamos vivendo à altura dessa esperança, corremos o risco de perder a credibilidade diante das pessoas. Afinal, se dizemos que acreditamos nessas verdades eternas, mas nossa vida não reflete essa fé, será difícil convencer os outros. Eles pensarão, se isso é verdade, por que sua vida não demonstra isso? Portanto, meu convite para você é este. Permita que a esperança encha seu coração de confiança no futuro e deixe que essa esperança o conduza a uma vida de santidade. Dessa forma, você estará se preparando não apenas para enfrentar os desafios da vida diária, mas também para ocupar seu lugar no reino eterno de Deus, onde reinará com Cristo para sempre. Essa é a verdadeira essência do Evangelho: esperança viva, santidade prática e uma preparação constante para o que Deus tem reservado para nós.